E aí, gente, tudo bem? Aqui é o professor Márcio Daniel. Estamos aqui com mais uma aula de matemática, Matemática 1, e nós faremos nesse exato momento a correção da atividade sobre adição e subtração de números racionais. Começaremos com a parte de fração e depois com a parte de números decimais. A primeira questão que eu passei para vocês na semana passada foi esta. Reduza as frações ao mesmo denominador. O que quer dizer? Se você olhar na letra A, nós temos a fração 1/3 e 1/5, onde os denominadores são 3 e 5. Para que a gente possa reduzir ao mesmo denominador, é necessário que a gente faça o M. Calma aí, só um minutinho, a canetinha falhou. É necessário que a gente faça aqui, ó, o MC dos denominadores, que no caso é o 3 e o 5, tá? Bom, a gente começa a estudar o MMC a partir do quinto ano. É só colocar o 3, o 5 e fazer uma fatoração simultânea, né? A gente começa aqui dividindo todo mundo por 3. 3 dividido para 3 dá 1, e o 5 não dá para dividir para 3. Então, você baixa o 5, né? E agora você vai e divide para 5. Então, temos 1 e 5 dividido para 5 dá 1. E aí você multiplica 3 vezes 5, vai dar 15. Que quer dizer que o MMC do 3 e do 5 é 15. Ou seja, esse MMC, esse valor 15, ele vai substituir esse 3 e esse 5. Então, aqui vai ficar uma fração com denominador 15, né? Uma fração com denominador 15, equivalente à fração 1/3, e aqui vai ficar outra fração com denominador 15, equivalente a 3/5. E para você transformar na equivalência, você procura o número que multiplica o 3 para poder dar esse 15, que no caso é o 5. 3 vezes 5 dá 15. Então, você vai e multiplica o numerador também por 5, né? E 1 vezes 5 vai ser 5. Ou seja, a fração 1/3 é equivalente à fração 5/15. Aí aqui do mesmo jeito, nós vamos procurar um número que vai multiplicar o 5 para dar este 15, né? E esse número é o 3, né? Porque 5 vezes 3 dá 15. Então, você multiplica o numerador também por 3. 3 vezes 3 vai dar 9, ok? Então, o que eu quero dizer é que a fração 1/3 vira 5/15, e a fração 3/5 vira 9/15. E aí nós conseguimos reduzir as duas frações ao mesmo denominador. A gente pode fazer isso utilizando esse método que eu acabei de fazer, ou a gente pode fazer de uma maneira diferente. A letra B eu vou fazer de uma maneira diferente, que eu acho até mais interessante. Eu acredito que vocês já ouviram também. Nós também precisamos encontrar o MMC desses denominadores, que são diferentes, né? Vamos colocar aqui o MMC do número 6, 4 e 8, tudo bem? E aí nós vamos colocar o 6, o 4 e o 8 e vamos fazer aquela fatoração simultânea. Começando pelo número 2, porque tem números pares. A metade de 6 é 3, a metade de 4 é 2 e a metade de 8 é 4. Continuo dividindo por 2. 3 não dá, então vou repetir. A metade de 2 é 1 e a metade de 4 é 2. Continuo dividindo por 2. 3 eu vou repetir, repito 1 e a metade de 2 é 1. E agora só dá para dividir por 3. 3 por 3 dá 1, e aí eu já tenho esses 1 aqui que sobraram, tá? E aí eu multiplico de baixo para cima. 3 vezes 2 dá 6, vezes 2 dá 12, vezes 2 dá 24. O que significa dizer que o MMC vai ser 24, né? Então, eu vou ter 3 frações com denominadores 24, né? 3 frações com denominadores 24. Que são frações equivalentes às frações que estão acima, tudo bem? Então, bora lá. Na letra A, eu procurei números que multiplicassem o denominador para virar o 15.
tanto na primeira fração quanto na segunda fração, eu procurei números que multiplicassem os denominadores para virar 15. E esses números eu cheguei a multiplicar os numeradores para fechar a fração, né? Aqui eu faço diferente. Aqui eu pego esse 24 que está aqui embaixo, eu vou dividir pelo número que é o denominador e o resultado eu vou multiplicar pelo número que representa o numerador. Por exemplo, esse 24 aqui, dividido para esse 6, 24 dividido para 6 dá 4. Aí eu pego o 4 e multiplico com esse 2. 4 vezes 2 dá 8. O que significa dizer que 2/6, que é a primeira fração, é equivalente a 8/24. Ok? Bom, agora esse 24 aqui, eu pego ele e divido por esse 4. 24 dividido para 4 dá 6. E o resultado 6 eu multiplico com esse 3. E aí dá 18. Ok? E esse último 24 eu divido por esse 8. 24 dividido para 8 dá 3. E esse 3 eu multiplico com 2. 3 vezes 2 dá 6. Então, eu reduzi 2/6, 3/4 e 2/8 a frações com o mesmo denominador, que no caso seria 24, que viraram 8/24, 18/24 e 6/24. Tudo bem, gente? Então, para que serve esse procedimento? Quando a gente vai fazer uma subtração ou uma adição com frações e as frações não têm o mesmo denominador, a gente precisa reduzir essas frações ao mesmo denominador para depois somar ou subtrair, tá certo? Vocês vão ver isso nas questões que vão aparecer a seguir. Vamos à segunda questão. Qual é o resultado da subtração? Olha só, essa subtração já está muito legal. Por quê? Porque ela já veio com o mesmo denominador. Eu tenho 6/8 e vou tirar 12/8. Tudo bem? Então, você percebe que o denominador é o mesmo. Então, eu não preciso fazer aquele procedimento que eu fiz na questão 1. Só basta eu repetir o denominador, 8, que é o mesmo, e coloco 6 menos 12. E aí a gente vai recordar o estudo de números inteiros. Aquela história, eu tenho R$6, aí eu devo 12. Se eu pagar 12, eu fico devendo ainda R$6. Ou seja, o resultado dessa fração é menos 6/8. Bem, deu negativo porque eu estou tirando uma fração 12/8, que é maior do que 6/8. Então, vai dar negativo. Bom, agora na questão 3, ele pede o valor simplificado dessa expressão. Você vai perceber que os denominadores são totalmente diferentes, tá certo? Os denominadores são totalmente diferentes. Aqui você tem duas maneiras. Ou você faz o MMC do 100, do 50 e do 25, ou você pode usar uma estratégia muito boa, a estratégia dos múltiplos. Deixa eu anotar aqui. Múltiplos, tá? Por que dá para utilizar a estratégia dos múltiplos? Porque 100 é exatamente aquele 50 que está ali no meio, duas vezes. E 100 é exatamente aquele número 25, 4 vezes. O que significa que eu vou multiplicar aqui por 2, e aqui por 2, e eu vou multiplicar aqui por 4, e aqui por 4, que é para ficar todo mundo com o denominador 100. Ou seja, vai ficar 12 centésimos mais, multiplicando por 2, 6, 52 vezes centésimos, menos 2 vezes 4, 8, 25, 4 vezes 100, 8 centésimos. E aí nós temos o mesmo denominador. Então, eu vou colocar o 100 uma única vez, porque todas as frações têm o denominador 100, e coloco 12 mais 6 menos 8. E aí resolvo. 12 mais 6 dá 18, menos 8 dá 10. Então, fica 10 centésimos. E aí ainda posso cortar os últimos zeros de cada número. E aí fica 1 décimo. Certo? Então, o resultado da questão 3 é a letra C. Beleza?
Bom, veja só o que acontece se nós formos resolver a questão 4. Resolva a operação abaixo e assinale a resposta correta. Aqui não dá para usar o método dos múltiplos, porque o 3 não é múltiplo de 4 e nem 4 é múltiplo de 3. Então, a gente precisa fazer o MC do 3 e do 4. Beleza? E aí a gente bota 3 e 4, faz a fatoração simultânea, começando com 2. Aqui fica 3, a metade de 4 é 2. Continua por 2. Aqui dá 3, a metade de 2 é 1. Aí não dá mais por 2, aí vai para o 3. 3 por 3 dá 1 e sobra 1. E aí você sai multiplicando. 3 vezes 2 dá 6, vezes 2 dá 12, né? O que significa dizer que o MMC é 12. Então, como eu vou ter 1/3 e vou somar com 1/4, o que é que eu posso fazer? Eu vou converter, eu vou reduzir essas duas frações a frações com o mesmo denominador, 12, que é o resultado do MMC. Eu posso procurar os números para multiplicar, ou eu posso fazer a regra de dividir e multiplicar, que eu acho mais interessante. 12 dividido para 3 dá 4, e 4 multiplicando esse 1 dá 4, né? E aqui do mesmo jeito, eu divido e multiplico. Esse 12 dividido para esse 4 dá 3, e 3 multiplicado por esse 1 dá 3, certo? Então, eu tenho 4 dozeavos mais 3 dozeavos. Como o denominador é o mesmo, eu posso conservar o denominador e somar os numeradores. Beleza? A regra é essa, tá, gente? Então, fica 7 dozeavos, que não dá para simplificar, e você vai e marca a letra D. Tudo bem? Bom, e na quinta questão, nós temos também uma adição com frações com denominadores diferentes, né? Nós temos, ó, certo que o 4, ele é múltiplo do 2. Aqui dá para usar a regra dos múltiplos, mas o 3 não é. Então, como eu tenho um denominador que não é múltiplo de ninguém, é melhor que a gente faça o MMC desses denominadores, 4, 3 e 2. Então, bora lá. 4, 3 e 2, fatorando. Por 2. A metade de 4 é 2, 3 não divide, e a metade de 2 é 1. Por 2. A metade de 2 é 1, 3 não divide, baixo 1. E por 3, tem 1, 3 por 3 dá 1, baixo 1. E aí eu multiplico de baixo para cima. 3 vezes 2 é 6, vezes 2 dá 12. Então, o MMC também é 12. Então, vamos lá. Eu tenho 5 quartos, mais 2 terços, mais 1 meio. Como é que isso vai ficar? Todo mundo vai ficar com o denominador 12, beleza? Que é o resultado do MMC. Se você olhar nas opções, eu tenho a letra A e a letra B com denominador 12. Eu não vou fazer com a regra de dividir e multiplicar. Não vou fazer utilizando isso aqui, beleza? Eu vou fazer procurando números que multiplicam 4 para gerar esse 12. O número que multiplica o 4 para gerar o 12 é o 3. 4 vezes 3 dá 12. Então, pego o 5 e multiplico por 3 e dá 15. Tá bom? Vou procurar um número que multiplica o 3 para dar 12, que no caso é o 4. 3 vezes 4 dá 12, então multiplico 2 por 4, que vai dar 8. Beleza. Vou procurar um número que multiplica o 2 para dar 12, que no caso é o 6. 2 vezes 6 dá 12, multiplica aqui por 6 e dá 6. E aí eu vou conservar o denominador e vou escrever os números 15 mais 8 mais 6, certo? 15 mais 8 dá 23, mais 6 dá 29, 12 avos. E aí você vai e marca a letra A. Bom, gente, esse foi o exercício de adição e subtração de frações. Mas, na mesma segunda-feira, ou terça-feira, não me lembro, nós também passamos adição e subtração de números decimais. É o que nós vamos fazer agora, ainda em Matemática 1, correção da atividade sobre adição e subtração de números
racionais, no caso, decimais. A primeira questão foi essa. O perímetro de um triângulo é calculado somando os valores das medidas dos seus três lados. Qual o perímetro de um triângulo cujas medidas dos lados são 2,35 centímetros, 4,5 centímetros e 3,8 centímetros? Observe que aqui eu tenho duas casas decimais, aqui eu tenho apenas uma e aqui eu tenho apenas uma. Então, como eu tenho que somar os três lados, eu tenho que colocar todo mundo com a mesma quantidade de casas decimais. Então, fica 2,35, aí fica 4,5. Coloco um zero no final para a vírgula ficar debaixo da vírgula e coloco 3,8 com zero no final para a vírgula ficar debaixo da vírgula. Então, aqui vai dar 5, aqui vai dar 8 com 8, 16, sobe 1 para cá. Aí você baixa a vírgula, e aí fica 3 com 4, 7, com 3, 10. Beleza? Então, o perímetro, né? O perímetro desse triângulo vai ser de 10,65 centímetros. Beleza? Vamos à segunda questão, tá? Uma pessoa foi à feira com R$ 20 e comprou 1 quilo de arroz, que custa R$ 3,25, 1 quilo de feijão, que custa R$ 6,79, um pacote de macarrão, que custa R$ 2,99. Quanto essa pessoa recebeu de troco depois de pagar essa compra? Olha, nós vamos primeiro juntar o que ela gastou. R$ 3,25 com 1 quilo de arroz, certo? R$ 6,79 com 1 quilo de feijão e R$ 2,99 com 1 quilo, um pacote de macarrão. Beleza. Então, quando eu juntar tudo isso aqui, eu vou ter 9 com 9 é 18, com 5, 23. Coloco 3, sobe 2. Beleza? Bom, e aí eu tenho 9 com 7 dá 16, com 2, 18, com 2, 20. Boto o 0, sobe o 2. Aí eu baixo a vírgula, que é a posição dela, e aí eu tenho que 2, 6 e 2 dá 10, com 3 dá 3. Então, R$ 13,03 foi o que ela gastou, certo? Bom, só que ela foi com a feira com R$ 20. Para determinar o troco, eu preciso descontar o que ela gastou, beleza? Então, vamos lá. Não dá para tirar 3 de 0, e eu tenho vários zeros na frente do último zero, então vamos começar com esse 2, que vai virar 1. Esse 0 viraria 10, só que ele fica 9, porque manda emprestado para outro 0. Esse 0 viraria 10, só que vai ficar 9, porque manda emprestado para o último 0. E esse último 0 não vai mandar emprestado para ninguém, ele fica 10. Então, 10 tirando 3 é 7. 9 tirando 0 é 9, baixa a vírgula. 9 tirando 3 é 6. E 1 tirando 1 é 0. Então, o troco vai ser exatamente R$ 6,97. Beleza? Bom, questão 3. João emprestou ao seu irmão R$ 30. Após alguns dias, ele recebeu R$ 22,50 de volta. Mas seu irmão precisou novamente de sua ajuda e ele lhe entregou outros R$ 15. Mais tarde, o irmão de João lhe devolveu R$ 19,50. Quanto o irmão ainda lhe deve? Então, primeiro, o que João emprestou? João emprestou R$ 30 e depois emprestou 15. Ao todo, 0,54. Ao todo, João emprestou R$ 45. Quanto foi devolvido? Beleza? O irmão de João primeiro devolveu R$ 22,50 e depois ele devolveu R$ 19,50. O que foi devolvido foi
0. 5 com 5 dá 10, sobe 1. Baixa a vírgula. 9 com 1, 10 com 2, 12, sobe 1. E aí 1 com 2 dá 3, com 1 dá 4. Beleza. Então, foi devolvido R$42. Como esses números são tão próximos, dá para a gente resolver tranquilamente. Falta devolver. Olha só. De 45 já devolveu 42, falta devolver R$3. É isso? Bom, próxima questão. João tem 1,74 metros de altura e Mateus tem 1,65 metros. Qual a altura deles dois juntos? Então é para somar 1,74 mais 1,65. Ele quer saber qual a altura deles juntos, né? Então aqui dá 9, aqui dá 13, é isso. Isso dá 13, sobe 1 para cá, baixa a vírgula, e aqui dá 3. Então, juntos, eles têm 3,39 metros. Ok? Questão 5. Amanda tem R$ 56,78 e Otávio R$ 24,07. Quantos reais a Amanda tem a mais do que o Otávio? Então, nós estamos comparando quanto um tem a mais que o outro. Para saber quanto um tem a mais do que o outro, a gente precisa subtrair, fazer a diferença entre esses valores, tá certo? Então, vamos lá. 8 tira 7 fica 1, 7 tira 1 fica 6, baixa a vírgula, 6 tira 4 fica 2, e 5 tira 2 fica 3. Então, a Amanda tem R$ 32,61 a mais do que Otávio, beleza? Questão 6, Selma bebeu 0,18 litros de água a mais que Tânia. Se Selma bebeu 0,7 litros, quantos litros de água Selma bebeu? Desculpa, gente, aqui eu acho que teve um equívoco nessa questão, porque, Selma bebeu 0,18 litros a mais do que Tânia. Só que a Selma bebeu isso aqui, né? Eu já sei quanto Selma bebeu, então aqui não é Selma. Aqui tem que ser Tânia, beleza? Ok, então vamos lá. A Selma bebeu 0,7 litros. E essa quantidade é 0,18 a mais do que Tânia. Então, para saber quanto Tânia bebeu, eu vou tirar, né? Do que Selma bebeu, eu vou tirar 0,18. Só que para isso eu preciso botar um zero aqui, tá bom? Para poder, para que esses números tenham a mesma quantidade de casas decimais. Então, é como se Selma tivesse bebido 0,70 litros, que representa 0,18 litros a mais do que Tânia. O resultado vai me dar a quantidade de litros que Tânia bebeu, certo? Bom, então Tânia deveria também ter um assento, tá bom? Essa atividade, gente, foi uma atividade disposta pelo pessoal da formação. Já peço desculpa por eles aí, esses erros de ortografia. O 0 tira 8 não dá, então aqui vai ficar 6, né? E aqui vai ficar 10. Agora sim, 10 tirando 8 fica 2, e 6 tirando 1 fica 5. Baixa a vírgula, e o 0 tirando 0 fica 0. Ou seja, Tânia tomou 0,52 litros de água. E Selma tomou 0,7, que é 0,70 litros de água, que representa 0,18 litros a mais. Beleza? E vamos à nossa última questão dessa atividade de adição e subtração com números racionais. Primeiro nós vamos calcular essa subtração, tá bom? E depois nós vamos calcular essa adição. Então, lembrando que eu preciso ter a mesma quantidade de casas decimais. Se eu for analisar isso aqui direitinho, colocando a mesma quantidade de casas decimais, fica 4,78 menos
7,50. O que você deve observar é como se eu tivesse R$ 4,78 e estivesse devendo R$ 7,50. Mesmo eu pagando, eu continuo devendo, porque eu estou devendo mais do que eu tenho. E eu vou dever quanto? Aí você faz aqui a diferença. 7,50 tira 4,78. Bom, aqui vai ficar 4 e esse 0 vai ficar 10. Tirando 8 sobra 2. 4 não dá para tirar 7. Aqui vai ficar 6 e coloco 1 aqui para virar 14. 14 tirando 7, sobra 7, baixa a vírgula. E 6 tirando 4, sobra 2. Então, fico devendo R$ 2,72. Bom, é como se fosse isso. Eu tenho R$ 4,78, mas eu estou devendo R$ 7,50. Se eu pagar, eu fico devendo R$ 2,72. Tá? Bom, na adição, algo parecido, né? Aqui eu tenho 3 casas decimais, aqui eu só tenho 1. Então, a adição que eu tenho que fazer é 12,700, tá certo? Mais 5,761. Quanto vai dar isso? Vamos trazer aqui para o cantinho. 12,700, vírgula debaixo da vírgula, mais 5,761. Tá bom? Então, aqui vai dar 1, aqui vai dar 6, aqui vai dar 14, sobe 1 para cá, baixa a vírgula na posição dela, aqui vai dar 8 e aqui vai dar 1. Então, o resultado vai ser 18,461. Beleza, gente? Valeu. Qualquer dúvida, mande lá no chat. Estou aqui online, só esperando, ou então pelo WhatsApp, tá certo? E valeu, até a próxima. Já já estamos também colocando a correção da atividade sobre multiplicação e divisão com números racionais. Um abraço. Beleza, gente. Aqui está a nossa segunda correção, que é sobre a multiplicação e a divisão de números racionais. Quando eu digo números racionais, eu me refiro especificamente a frações e a números decimais, tá bom? Continuo com matemática 1. Vamos lá, vamos à primeira questão. Faça as seguintes multiplicações com frações. Esse rapazinho está dando uma dica. Para multiplicarmos frações, fazemos assim: numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Eu não coloquei aqui no slide, mas no exercício tem. Cuidado com o jogo do sinal. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu resolvo uma multiplicação é o jogo do sinal, principalmente quando ela é fração. Menos com menos dá mais. Beleza? Aí, 3 vezes 2 dá 6. E 7 vezes 5 dá 35. Quando o número é positivo, eu prefiro ocultar o mais. Aí eu digo que o resultado é 6,35. Novamente, mais com mais vai dar mais, né? 6 vezes 2 vai dar 12, sobre 5 vezes 9 vai dar 45. Bom, novamente, como é um número positivo, eu digo que vai dar 12,45. Só que aqui eu vou um pouquinho mais além, porque esses números dá para ser simplificado por 3, tá certo? Se eu pegar 12 e dividir para 3, dá 4. E se eu pegar 45 e dividir para 3, dá 15. Então, meu resultado final é 4,15. Bom, na letra C, mais com menos dá menos, 1 vezes 11 dá 11, e 3 vezes 8 dá 24. E aí, eu não posso fazer mais nada, porque a fração negativa, ela é negativa e ninguém pode fazer mais nada. Menos 11, 24 avos. Bom, e na multiplicação com 3 frações? Arrocha o jogo do sinal. Mais com menos dá menos, e com menos dá mais, né? Mais com menos dá menos, e esse menos com menos fica mais. Então, o resultado final é positivo. Aí eu faço 2 vezes 1 dá 2, e 2 vezes 5 dá 10. Bem, sobre aqui, 7 vezes 5
dá 35, e 35 vezes 2 dá 70, tá? Aí eu faço ao mesmo tempo, corto os zeros, um sétimo, e ainda deixo na forma positiva, um sétimo sem sinal. Então, o resultado da letra A, 6,35avos, da letra B, 4,15avos, da letra C, menos 11,24avos, e da letra D, um sétimo. Perfeito? Vamos continuar. Faça a multiplicação de números decimais. Bom, gente, a multiplicação de números decimais, eu costumo fazer da seguinte maneira. Eu faço a multiplicação naturalmente e no final eu ponho a vírgula. Mas veja o que esse rapazinho está dizendo. Em cada multiplicação, conte o número de casas decimais dos dois números e, no resultado, posicione a vírgula, de modo que tenha o mesmo número da sua contagem. É justamente isso que eu faço quando eu multiplico números decimais. Eu não ponho 4 vezes 2,3. Eu primeiro boto 2,3 por ter mais algarismos vezes 4. Aí o que é que eu faço? 4 vezes 3 dá 12. Sobe 1 para cá. E 4 vezes 2 dá 8, com 1 dá 9. Olha o que acontece. Aqui no 4 não tem nenhuma casa decimal. Aqui no 2,3 tem uma casa decimal. Então, ao todo, só vai ter uma casa decimal. Aí eu ponho uma casa decimal lá no resultado. Então, aqui vai dar 9,2. Beleza? Vamos à próxima multiplicação. Todos os dois números da letra B têm dois algarismos. Então, eu vou colocar o maior em cima. 2,7, que eu vou multiplicar por 1,5. Aí eu faço primeiro a multiplicação com 5. 5 vezes 7 dá 35, né? Sobe 3 para cá. E 5 vezes 2 dá 10. Com esse 3, dá 3. Aí eu coloco 3 aqui. Cancelo lá o 3, coloco 2 tracinhos abaixo do 5, para não colocar nenhum número. Agora vamos para a multiplicação com 1. 1 vezes 7 dá 7, coloco embaixo. E 1 vezes 2 dá 2, coloco aqui na frente. E aí adiciona, beleza? Aqui vai ficar 5, 7 com 3 dá 10, sobe 1 bem para cá. Aí 1 com 1 dá 2, com 2 dá 4. Onde vai ficar a vírgula? Observe que esse número tem uma casa decimal e esse aqui também tem uma casa decimal. Então, ao todo, são duas casas decimais. Então, eu venho de trás para frente. 1, 2 e deixo um número com duas casas decimais. Então, fica 4,05. Beleza? Vamos à próxima multiplicação. Vou colocar aqui 6,31, que eu vou multiplicar com 2,4. Vamos lá. Primeiro com 4. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Sobe 1 lá para o 6. E 4 vezes 6 dá 24. Com mais 1, 25. Corto esse 1 e coloco 2 tracinhos abaixo do 4 para não colocar nenhum número debaixo dele. Agora vamos para o 2. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. E 2 vezes 6 dá 12. Certo? E aí vamos adicionar. Ok? Aqui fica 4, aqui fica 4, aqui fica 11. Sobe 1 para cá. E aí fica 5 e fica 1. Onde vai ficar a vírgula? Nesse primeiro número, eu tenho duas casas decimais, que é o 3 e 1. E aqui eu tenho mais uma, que é o 4. Então, vai dar um total 3 casas decimais. Então, meu resultado vai ter 3 casas decimais. 15,144. Beleza? E vamos a esta última multiplicação. Vou botar 1,05, que eu vou multiplicar por 5,3. Então, vamos começar a multiplicação com 3. 3 vezes 5 dá 15, sobe 1 por 0. 3 vezes 0 dá 0, mais 1 é 1. E 3 vezes 1 é 3. Beleza? Corto esse 1, coloco 2 tracinhos abaixo do 5 para não colocar nenhum número aí embaixo. Aí vamos agora para o 5.
5 vezes 5 dá 25, sobe 2 para cá. 5 vezes 0 dá 0, mais 2 dá 2. E 5 vezes 1 dá 5. E aí, vou adicionar normalmente. 5, 6, 5, 5. Quantidade de casas decimais. Aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho duas, então dá 3. Então vai ficar 5,556. 5,565. Beleza? Então, com a praticidade, quanto mais você fizer esse tipo de exercício, mais craque você vai ficando, né, gente? Então, vamos lá. Vamos falar agora de divisão. Como eu devo fazer a divisão? Para dividir duas frações, multiplica-se a primeira pelo inverso da segunda. Então, nós vamos ter que inverter sempre a segunda fração, tá certo? Mas, antes de mais nada, cuidado com o jogo do sinal. Mais com menos, fica menos. Aí você vai conservar a primeira fração e vai multiplicar com o inverso da segunda. Se lá é 11 sobre 8, aqui vai ser 8 sobre 11. Como vai ficar esse resultado? Vamos lá. Conserva o sinal de menos, que o resultado vai ser negativo. E 1 vezes 8 dá 8. E 3 vezes 11 dá 33. E aí você não pode mais fazer nada. O resultado é menos 8,33. Ok? Toda vez que se vai dividir, se multiplica pelo inverso da segunda. Vamos lá. Esse menos com esse menos, no jogo do sinal, fica mais. Beleza? Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Beleza. Como o resultado vai ser positivo, a gente não precisa colocar o sinal de mais. E aí, 4 vezes 6 dá 24 e 5 vezes 7 dá 35. Então, o resultado, 24 e 35 avos. Vamos para a letra C. O jogo do sinal de um número positivo com um número negativo resulta num número negativo, né? E aí eu vou conservar a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda, beleza? Então, aqui fica menos, 4 vezes 9 dá 36, e 9 vezes 7 dá 21. Eu não vou encerrar por aqui, porque esses números aqui dá para ser simplificado por 3, tudo bem? Dá para ser simplificado por 3, então fica menos 12 sobre 7. Então, menos 12 sétimos. E na letra E, esse sinal de menos e esse sinal de mais nos dá um resultado negativo. E aí eu conservo a primeira fração, é isso, e multiplico pelo inverso da segunda, certo? Então vai ficar menos 9 vezes 5 dá 45, e 5 vezes 6 dá 30, beleza? Bom, o que acontece? O que acontece é que primeiro eu consigo simplificar por 3, né? Primeiro eu consigo simplificar por 3, então fica menos 15 sobre 10. E depois eu consigo simplificar por 5, tá bom? Então vai ficar menos 3 meios. Então os resultados estão aí. Letra A, menos 8,33 avos. Letra B, 24,35 avos. Letra C, menos 12 sétimos. E letra D, menos 3 meios. Viu? Interessante. E vamos aqui para a última questão deste exercício, que é divisão com números decimais. Bom, gente, aqui é o seguinte. Quando você vem dividir números decimais, tem uma regra totalmente diferente das demais. Estou brincando. Você precisa igualar a quantidade de casas decimais. Letra A, eu tenho 4,5 dividido para 9. Então, como 9 não tem casa decimal, você bota vírgula 0. Então, você vai ter uma casa decimal no dividendo e vai ter uma casa decimal no divisor.
E aí você tira a vírgula desses números. Aí a divisão vira 45 dividido por 90. Bom, como 45 é menor do que 90, existe uma regra muito importante. Eu posso acrescentar um zero no dividendo se eu acrescentar uma vírgula no quociente. Toda vez que eu acrescento um zero no dividendo, eu acrescento uma vírgula no quociente. Como aqui não tem nenhum número e nenhum nada é representado por zero, então você bota um zero aqui, ó. Tá bom? Porque não existe um número vírgula tanto. Tem que ser 0, tanto. Então, como não tinha nada, você bota o zero, porque o zero representa o nada. E aí você vai ter 450 dividido por 90. Como já está tudo ok, você pode cortar bem aqui esses zeros e fica 45 dividido por 9. E dá 5. 5 vezes 9 dá 45, para 45, nada. Ou seja, qual é o resultado de 4,5 dividido por 9? 0,5. Você pode fazer um teste, pega o seu celular, pega a calculadora e pegue 4,5 dividido por 9, que vai dar 0,5, tá certo? É bom você praticar isso com uma calculadora na mão, porque você vai ver se realmente seu cálculo está saindo certo. Bom, vamos à outra divisão, né? Eu tenho aqui 3,96 dividido para 1,1. O que acontece? Aqui eu tenho duas casas decimais, então eu preciso colocar um zero aqui no divisor para ficar com duas casas decimais. Tirando a vírgula, fica 396 dividido para 110. E aí nós vamos começar a brincadeira. 396 é maior do que 110, eu acho que dá 3 vezes. 110 3 vezes dá 330, beleza? Fazendo aqui a diferença, vai sobrar 6, vai sobrar 6 e vai sobrar nada. Se nada aqui você não precisa colocar. Beleza, então sobrou 66 dividido para 110. Aí lembra da regra que eu usei aqui. Toda vez que eu coloco um zero no dividendo, eu coloco uma vírgula no quociente. Eu não preciso colocar zero porque já existe o 3, tá bom? Então fica 660 dividido para 110, que no caso dá 6. 6 vezes 110 é justamente 660. E aí vai sobrar nada, ok? Então o resultado dessa divisão vai ser 3,6. Bom, vamos agora dividir o 8,4 para 0,7. Bom, ambos os números têm uma casa decimal, então já posso tirar a vírgula. Fica 84 dividido para 0,7. 0,7 é só 7. E aí eu posso começar a divisão com 8. 8 dividido para 7 dá 1. 1 vezes 7 dá 7. Para 8 falta 1. Baixo 4. 14 dividido para 7 dá 2. 2 vezes 7 dá 14. Para 14 sobra nada. Então, o resultado vai ser um número inteiro. Vai ser 12. Beleza? Bom, e a última divisão, eu tenho aqui 15 dividido para 2,5. O 2,5 tem uma casa decimal, o 15 não tem. Então, vamos botar 1,0 e aí vamos tirar as vírgulas. Vai ficar 150 dividido para 25. Imagina aí as moedas de 25. 25, mais 25, 50, mais 25, 75, mais 25, 100, mais 25, 125, mais 25, 150. Então dá 6. 6 vezes 25 dá 150, para 150, nada. Então o resultado aqui vai ser 6. Ok? Bom, gente, espero ter esclarecido, tá? Esse aprendizado só depende de vocês. Uma dica bacana é pegar essa atividade, tentar refazê-la novamente, num momento oportuno, sei lá, estou sem fazer nada, deixa eu praticar aqui. Lembre-se que o futuro de vocês depende disso. Um abraço e até a próxima.